E aí, concurseiro que vai prestar GCM este ano, a gente trouxe para você uma aula completa de matemática aí, com o nosso professor Kazu. Então, se você quer o material da aula, é só ir no link aqui da descrição. Se você tem alguma dúvida, é só interagir com a gente nos comentários ou nas nossas redes sociais aí, o Instagram, Facebook, beleza? Boa aula e quero ver você aprovado, beleza? Na aula de hoje a gente vai estar falando sobre geometria. A geometria se divide em 3 classes: geometria plana, geometria espacial e geometria analítica. E nesse vídeo a gente vai estar tratando geometria plana, que envolve aí a parte de perímetros e áreas. Então a primeira coisa que a gente tem que saber, tá? Existem 4 figuras que são a base da geometria plana. Sabendo essas 4 figuras, a gente consegue desenvolver qualquer exercício de geometria que caia aí nas provas de concurso. Então, nós temos que saber a respeito do quadrado, do retângulo, do círculo e do triângulo. E depois a gente vai estar comentando, né, a respeito aí do losango, do trapézio e do hexágono. Mas as 4 figuras importantes que a gente tem que aprender com calma e decorar as equações são essas aqui: quadrado, retângulo, círculo e triângulo. Tá? Então vamos ver qual é a especificação de cada uma dessas figuras. Então, começando aí pelo quadrado. O que a gente precisa saber a respeito dessa figura que a gente chama aí de quadrado? Então, quando a gente tem um quadrado, né, significa 4 lados iguais, perfeito? 4 lados iguais, vou chamar aqui de lado igual a A, né? Pode ser L. E 4 ângulos de 90, isso é característica de um quadrado. Né? O quadrado ele possui o seu perímetro. Perímetro de qualquer figura é você dar a volta na figura. Então seria A mais A mais A mais A. Então você pode escrever que o perímetro é igual a 4A, mas é importante destacar que é dar a volta na peça, tá certo? E a respeito da área, né? A área de um quadrado é lado vezes lado. Então a gente pode falar que a área é lado ao quadrado, mas é importante destacar lado vezes lado, né? E ele tem mais um elemento extremamente importante, que é a chamada diagonal. Quando a gente tem aqui a diagonal de um quadrado, diagonal do quadrado, né, ela é desenvolvida aí pelo Teorema de Pitágoras. E para evitar o uso do Teorema de Pitágoras aí na prova, nesse momento, né, na hora de falar da diagonal, a gente pode decorar essa fórmula, que a diagonal de um quadrado é igual a lado raiz de 2. É só pegar o valor do lado e multiplicar por raiz de 2. Aqui na geometria, né, aparece aí alguns elementos da matemática que entram no conjunto dos números irracionais, né, que é o raiz de 2, o raiz de 3, o π, por exemplo. Esses números são números irracionais. Irracionais. E a princípio a gente acaba, né, não fazendo conta com eles, acaba terminando como, a conta termina como 5 raiz de 2, 3 raiz de 2, 8π, você acaba não mexendo com isso. Mas é interessante saber o valor aproximado desses elementos, né, para um belo momento aí a gente poder estar analisando até alternativas. Então a raiz de 2 ela é aproximadamente 1,41. A raiz de 3 é aproximadamente 1,73.
e o π é aproximadamente 3,14. Então, decorando, né, isso aqui, pode ser que na hora da prova a gente consiga eliminar algumas alternativas, né? Consiga desenvolver ali, pensando um pouco ali nas alternativas, tá bom? Então é interessante conhecer isso daqui, mas não é obrigatório, né? E aí, então, a partir de agora, o que a gente tem que entender aqui a respeito do quadrado é que se aparecer um triângulo retângulo, vai falar isso aqui, né? Uma das figuras que a gente vai explorar aí é o triângulo. E o triângulo retângulo é esse cara aqui, ó. Então, todo triângulo retângulo que os lados são iguais, a gente vai evitar ao máximo chamar isso aqui de triângulo, tá? Então, o exercício certamente vai falar, observe o triângulo, né? E a gente vai evitar falar isso, a gente vai imaginar que é metade de um quadrado. Então, a gente vai chamar essa peça que eu acabei de desenhar de metade de um quadrado, certo? Por que isso aí, né? Porque daí eu já sei a relação que existe entre os lados e essa rampa, que é a chamada hipotenusa do triângulo retângulo, que é sempre lado raiz de 2, né? Então, pode cair numa prova, um exercício, ele falar assim, um triângulo retângulo de lado 3, quanto vale a sua hipotenusa, né? E aí eu não vou precisar desenvolver o teorema de Pitágoras, eu já sei que como isso aqui é a diagonal de um quadrado, então isso aqui vale 3 raiz de 2, né? Ou uma situação, por exemplo, que ele me dá um triângulo retângulo e fala que esse cara aqui é 7 raiz de 2 e pergunta quem que é esse x aqui, ó. Fala que os lados são iguais, né? Aí eu já sei que esse x é o 7, que a relação entre o lado e a rampa é o raiz de 2, né? A rampa tem o raiz de 2 junto com ela. Tá? Então a gente não precisaria desenvolver esse teorema de Pitágoras, que a gente vai aprender nesse momento do curso também. Então essa é a parte importante de um quadrado, tá? Dificilmente, né? Mas obviamente pode cair, se ele cobrar perímetro, área, mas o mais importante aí é a questão da diagonal do quadrado, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho a respeito de um retângulo, né? Vamos ver o que o retângulo tem aí de importante para a gente. Então, retângulo. Essa peça, chamada retângulo, ela tem essa característica, né? Lados paralelos são iguais e lados perpendiculares, que é onde forma esse ângulo de 90, são diferentes, né? E os paralelos aqui são iguais. Então lá em cima é B, aqui do lado direito também é A, né? Por exemplo. E aí o perímetro dessa peça dá a volta completa. A mais B mais A mais B, né? A gente até pode escrever que o perímetro é igual 2A mais 2B, ou até mesmo colocar o 2 em evidência, né? Repara que se eu aplicar a distributiva, volta a ser 2A mais 2B, por exemplo. Mas é importante deixar no caderno aí esse A mais B mais A mais B, mostrando que a gente tem que dar a volta na peça, certo? E aí, né, uma coisa importante do retângulo, desculpa, em relação à área, é lado vezes lado, né? Então tá lá, A vezes B. Então perímetro e área, né? Agora, o que é importante a gente saber a respeito do retângulo, né? É que a gente pode trabalhar com semiperímetro. Então, a ideia do semiperímetro. Semiperímetro. Tá? Inclusive, falando já a respeito do semiperímetro, né? A matemática ela chama, na verdade, perímetro de 2P. Tá certo? Mas isso aí é relevante, né? Você que tem que colocar a letra aí que você quiser. Isso só gera confusão no meu ponto de vista. Por isso que eu estou tomando a liberdade de chamar perímetro de P e área de A, né? Porque nunca vai ser cobrado uma coisa desse tipo aí, tá certo? E esse 2P acaba não ajudando, né? Mas aqui é como aparece o semiperímetro, né? Aí seria a letra P corretamente. Então, qual que é a ideia do semiperímetro? Às vezes a gente tem aqui assim, um retângulo, por exemplo. E aí ele fala que isso aqui é x e esse aqui é 10, por exemplo. Né? E fala que o perímetro
é igual a 26, né? Vamos supor que ele dá uma unidade de comprimento aqui. O perímetro tem sempre a unidade, né, de comprimento, tá certo? Então, unidade simples que a gente chama. E vai estar tudo em metro, tudo em centímetro, tudo em milímetros, né? E já a área é unidade quadrática. Metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado. Então, em vez da gente montar a expressão aqui, a gente vai pensar da seguinte forma. O que é o pensamento do semiperímetro? Se a volta completa é 26, né? Então, 26 seria subir, andar para a direita, descer, andar para a esquerda. Então, significa que o semiperímetro, tá? Vou chamar assim, semiperímetro, né? Acho bem melhor. É metade do perímetro. Tá? Então, eu só preciso fazer dois lados, né? Então, quem que é 13? É o 10 mais o x, ó, tá vendo? Dois lados aí, né? Nesse caso, eu andei por baixo aqui, tá certo? Fiz esse contorno, né? E aí, pronto, eu até sei quanto que é o x de uma maneira mais rápida, né? O x aqui é 3, né? Porque 10 mais quanto que dá 13? Então, o x vale 3. Não precisa nem jogar o 10 para o lado esquerdo, subtrair, nada disso. Só você pensar um pouco aí quanto está faltando para chegar no 13, né? Outra ideia importante a respeito do retângulo, além da ideia do semiperímetro, é você saber, por exemplo, quando a gente tem um contorno na peça. Vamos imaginar essa peça aqui assim, ó. Eu vou fazer maior aqui, tá, pessoal? Para a gente explorar. Depois vocês dão uma pausa no vídeo e anotem essas informações aí com calma. É a base da nossa geometria plana, né? Agora vamos comentar aqui a respeito de perímetro do retângulo, né? Então a gente tem, por exemplo, essa peça aqui. Olha lá, temos essa peça aqui, né? Eu vou quadricular essa peça. Né? Imagina que esses pedaços aqui são todos, né, do mesmo comprimento, perfeito? A gente poder entender direitinho. Imagina que isso aqui são quadradinhos, tá? Estaria quadriculando a minha peça. Aqui, ó. E cada pedaço desse vale 1, tá? Cada pedacinho desse aqui vale 1. Uma unidade de comprimento aí pode ser 1 centímetro, por exemplo. Né? Então, qual que é o perímetro dessa peça? Perímetro dela, né? 3 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E aí mais 3 mais 6. Então, subi, andei para a direita, desci, andei para a esquerda. A gente faz essa conta e depois dobra, né? Então, 3 mais 6 dá 9, o dobro dá 18. Então, teria aí o perímetro de 18 centímetros. E o que eu preciso saber é que se eu tiver uma peça, por exemplo, com essa cara aqui assim, ó, olha que interessante. Essa pecinha que eu acabei de desenhar agora, ela tem o mesmo perímetro da peça vermelha. Tá? O perímetro desse vermelho, perímetro desse retângulo de fora é igual ao perímetro dessa peça azul. Tá? Esse monte de zigue-zague aí. Então, às vezes, na prova, né, o perímetro é o mesmo. Tá? Na verdade, eles são da mesma altura. Tá? Só vou caprichar um pouco aqui para não ficar algum tipo de dúvida aí, tá bom? Olha lá, ó. É a mesma peça, né? A peça está dentro dele aqui, tá certo? Tem um contorno aí, né? Então, o perímetro dessas duas peças, eles são o mesmo, né? Quer ver? Vamos calcular o perímetro dessa peça aqui. O perímetro desse azul teria que subir 1, aí depois subir 1, né? Aí depois andar 1 aqui para direita,
depois sobe 1, depois anda 1 aqui para a direita de novo, depois sobe 1, depois anda 2 para a direita, depois desce 2, depois anda mais 2 para a direita, desce 1 e depois anda, né, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 para a esquerda. Tá? Então, fiz esse percurso. Subi, direita, subiu, direita, subiu, esquerda, desceu, direita, né? Desceu, direita de novo, desceu, esquerda. E quando eu faço essa conta, né? 1, 2, 3, 4, com mais 6 lá dá 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 centímetros. Olha que interessante, pessoal. Tá? Em termos de área, não é a mesma coisa, né? A área daquele terreno vermelho é maior do que a área desse terreno azul. Só que em termos de perímetro, se eu tivesse que construir um muro, uma cerca, eu ia gastar a mesma quantidade, né? Tela, qualquer coisa que eu fosse colocar aí. O perímetro é o mesmo. Não pode ter nenhuma linha inclinada, tá? Só pode ter linhas horizontais e verticais para isso aí dar certo. Então, chamando atenção a esse detalhe que a gente vai conseguir usar a nosso favor quando estiver resolvendo os problemas de geometria. Então, essa é uma característica importante para a gente saber a respeito do retângulo, tá certo? Bom, continuando aí, vamos falar agora a respeito do círculo. Círculo. O círculo, né? Nós temos um elemento que chama raio, que é a distância que vai do centro até chegar na curvatura lá. E nós temos o que a gente chama de diâmetro, que é a distância aqui de fora a fora, e seria então 2 raios, né? Diâmetro. O diâmetro é sempre 2 raios, tá? Sempre, né? Vou colocar o D maiúsculo para não confundir com a diagonal, que eu já usei lá no quadrado. Então, o diâmetro é sempre 2 raios, né? Raio para a esquerda, raio para a direita. E o perímetro de um círculo, como por definição perímetro é soma de lados, no caso do círculo nós temos só um lado, né? Então é comum chamar o perímetro do círculo de comprimento do círculo. Comprimento. Então, em vez de usar a letra P, a gente acaba usando a letra C, que é a letra de comprimento. Ele continua representando o perímetro, tá? E o comprimento do círculo vale 2πr. E a área do círculo é πr quadrado. Tá? 2πr, πr quadrado. Tá certo? Existe um mnemônico, tá? Para essa primeira fórmula aqui, né? Quando a gente vê o círculo, a gente imagina uma pizza, né? Geralmente, quando você pede uma pizza e vem com borda recheada, existem vários tipos de borda recheada, mas qual que é a mais comum, né? É a borda de catupiry, né? Então, aqui está escrito cachupiri. É um mnemônico aí, né? Para a gente acabar decorando. Então, a volta no círculo é sempre chupiri. Tá? Quando possível, tenta brincar disso daí. Acaba ficando um negócio mais agradável e facilidade para guardar, né? Então, a volta no círculo é o chupiri e a área é πr quadrado, tá certo? Aqui é importante a gente trabalhar um pouco essa parte. Por exemplo, se você tem o raio e você quer o comprimento, que é o chupiri, ao pé da letra, o que está acontecendo aqui, né? Vamos colocar valores de raio aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai lá. Quando você tem o raio e quer ir para o comprimento, o que você faz? Tem que pegar o raio, multiplicar por 2 e depois acrescentar o π. Que a ordem aqui não interessa, né? Propriedade comutativa da multiplicação. Então você dobra o raio e coloca π, tá? Dobra
e acrescenta, né? E coloca o π. Então aqui vai ficar o dobro de 3 dá 6π. O dobro de 4 dá 8π. O dobro de 5 é 10π. O dobro de 6 é 12π. O dobro de 7, 14π. O dobro de 8, 16π. Você consegue até fazer a volta, né? Quando ele te dá o comprimento, você tira o π e divide por 2. Você faz o contrário, né? O comprimento é igual a 100π. Tira o π, divide o 100 por 2. O raio era 50. Né? Qualquer coisa nesse sentido, tá certo? O comprimento é 120π. Tira o π, divide por 2, dá 60. Então o raio era 60. E a mesma coisa a gente pode fazer a relação do raio com a área. A relação à área, né? O que a gente vê aqui nessa equação? Quando eu tenho raio, eu tenho que elevar ele ao quadrado e acrescentar o π. Tá? Então daqui para cá, eleva ao quadrado e adiciona, coloca, tá? Para ficar igual ao outro ali, coloca π. Vamos colocar alguns exemplos aqui, ó. Então, por exemplo, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado é 25, 6 ao quadrado é 36. Você faz isso aí de uma maneira rápida. E quando ele te der uma área, para você voltar para o raio, é só você tirar o π e fazer raiz quadrada. Quanto que é raiz quadrada de 100? É 10. Certo? Qualquer coisa, né, que te ajude aí a fazer isso de uma forma rápida, tá bom? Falando então a respeito do triângulo. Então, o que nós temos de importante aí da figura do triângulo? A primeira coisa que a gente tem que saber, né, vou desenhar um triângulo torto aqui de propósito, né, dessa forma aqui, né? A primeira coisa que a gente tem que saber, o triângulo ele tem 3 lados e ele tem mais um elemento importante que a gente chama de altura do triângulo, que não necessariamente precisa ser um dos lados. Então o triângulo tem 4 elementos importantes, né? O perímetro de um triângulo é a soma dos lados, assim como qualquer figura na geometria. E a área de um triângulo é sempre base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2, né? Nesse meu caso hipotético, na figura que eu desenhei aqui, né? As letras podem mudar. Na figura que eu desenhei, a base é a letra A, a altura é o H dividido por 2, tá? Nesse meu caso particular aqui, certo? Essas letras podem mudar de posição aí sem problema. Então, a fórmula que eu tenho que decorar é base vezes altura dividido por 2, né? E isso é uma fórmula que serve para qualquer triângulo. Agora, entre os triângulos, existem 2 triângulos muito importantes que a gente precisa destacar eles. Então, o primeiro é o triângulo equilátero. Triângulo equilátero. O triângulo equilátero é um triângulo que possui 3 lados iguais. 3 lados iguais. E aí, né, então o perímetro é igual a A mais A mais A, 3A, tranquilo. E a área desse cara, a gente teria que usar aqui um conceito do teorema de Pitágoras. O mesmo que a gente fez para o quadrado, para evitar a diagonal do quadrado, já decora que a diagonal do quadrado é lado raiz de 2. Aqui a gente também pode decorar, tá, 2 coisas a respeito desse cara. Primeiro, a área é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Você fala essa expressão algumas vezes e aí você já memorizou essa fórmula, tá? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O número 2, 3, 4, ele aparece numa posição ali bacana que ajuda a guardar, né? 2, 3, 4. Então sempre que você falar lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, você termina falando 2, 3, 4. Enfatiza a posição ali do 2, 3, 4, né? E a altura dele, né? Você pode fazer agora o reverso, né?
da área, você tem a base que é A, chega na altura. A altura é lado raiz de 3 sobre 2. Dá para decorar essa equação também. Então essas são as particularidades do triângulo equilátero. Como a gente vai ver, ele vai aparecer no hexágono, tá? Então dando um spoiler aqui do que a gente vai ver lá na frente. Todo hexágono você consegue quebrar em 6 triângulos equiláteros, ó. E aí acaba usando essas fórmulas do triângulo equilátero, mas isso aí a gente vai ver na sequência, tá bom? Mas aonde ele vai aparecer, né? E um outro triângulo importante é o triângulo retângulo. Aí eu vou colocar uma outra tela para a gente tratar só esse triângulo em particular. Então, no caso de um triângulo retângulo, é um triângulo que tem essa característica. Aqui. ABC. Né? Todo triângulo retângulo existe um teorema específico para ele, que é o Teorema de Pitágoras, tá? Teorema de Pitágoras. Esse teorema ele é exclusivo para triângulos retângulos. Certo? Exclusivo, hein? Só pode usar Teorema de Pitágoras em triângulos retângulos, né? E aí o Teorema de Pitágoras ele fala o seguinte, ele começa já a botar nome nos bois aqui. Então esse cara aqui recebe o nome de cateto. Esse aqui também recebe o nome de cateto. Então o triângulo tem catetos e tem um elemento aqui que chama hipotenusa. Hipotenusa, que é a rampa. A hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo retângulo. Agora, os catetos, né? Pode ser que o cateto ali que está em pé é maior do que o que está deitado, isso aí varia. Então, a primeira coisa importante que eu tenho que saber do triângulo retângulo é em relação à área. Perímetro é dar a volta, assim como qualquer peça. E a área do triângulo, né? Aquela fórmula que nós aprendemos, base vezes a altura dividido por 2. Não é que ela não seja válida aqui, tá? Mas por uma questão de estratégia, a gente evita falar essa fórmula, tá? A gente costuma usar uma fórmula que fala cateto vezes cateto dividido por 2. E evita falar base vezes a altura sobre 2. Se alguém falar isso, né, que a área é base vezes a altura sobre 2, a pessoa está certa. Porque essa fórmula, base vezes a altura sobre 2, serve para todos os triângulos. Né? Mas esse aqui, de forma geral, a gente deveria falar cateto vezes cateto. A gente acaba escrevendo cateto 1, cateto 2, para não elevar ao quadrado, né? Porque os lados não precisam ser iguais, né? Então, esse cateto vezes cateto é cateto ao quadrado. Então, a gente escreve cateto 1 vezes cateto 2. Tanto faz quem quer o cateto 1, quem quer o cateto 2. E por que isso, né? Porque fazer a troca dessa forma, que nem eu estou sugerindo aqui para vocês. É porque, às vezes, o triângulo vem numa posição específica, né? Vem de propósito aí tombado. Ele fala que é um triângulo retângulo, né? Tem que ter lá o ângulo de 90. E ele dá alguns elementos para a gente assim, ó, e pede a área. Qual a área desse triângulo, né? Então, se eu estou acostumado a falar a fórmula base vezes altura, eu já começo aqui, né? Base vezes a altura dividido por 2. A base é 5. E a altura eu desconheço. Eu não conheço a altura dele. Perfeito? Então surgiu uma incógnita aqui e travou a equação. Né? Agora, se eu já decorei que é cateto vezes cateto, é como se eu estivesse dando uma rotação nesse triângulo, deixando ele em pé, igual está do lado ali. Então, se eu decorei cateto vezes cateto, eu faço 3 vezes 4 dividido por 2. Ó. Como se eu tivesse rotacionado ele, deixando 3 como base, ou 4 como base, tanto faz. Então, isso aqui vai dar 12 dividido por 2, 6. Se aqui for centímetro, como é área, fica centímetro quadrado, certo?
Então essa é a grande sacada aí, sempre falar cateto vezes cateto sobre 2. E você ainda pode destacar que a hipotenusa não entra na fórmula da área, tá? Hipotenusa nunca será usada numa fórmula de área, tá bom? Então, cateto vezes cateto sobre 2, né? E acrescenta essa informação, tá? A hipotenusa nunca entra no cálculo da área. Perfeito? Isso é importantíssimo a gente ter esse conceito, né? Cateto vezes cateto dividido por 2, aí você consegue fechar o exercício, certo? Outra coisa importante a respeito aí do nosso teorema de Pitágoras, né? Cateto vezes cateto dividido por 2 é a fórmula da área, tá? Não é ainda o teorema de Pitágoras. Então vamos falar agora especificamente do teorema de Pitágoras. Eu vou estar apagando aqui. Eu sei que você consegue dar uma pausa no vídeo e transcrever isso aí com mais calma, né? Apagar aqui e deixar só a parte importante. E agora a gente vai falar especificamente do teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é um teorema que fala o seguinte: hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Cateto 1 quadrado mais cateto 2 quadrado. Tá? Esse é o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Certo? Então, quando a gente tem um triângulo, por exemplo, a gente pode calcular, né, pelo teorema de Pitágoras, por exemplo, tá? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual a 25 e 12 vezes 12, 144. Somando isso daí, né? 169. E aí a gente tira a raiz quadrada de 169. A princípio, existem procedimentos de matemática para tirar a raiz quadrada. Só que eles não são importantes aqui na geometria, tá? A gente tira na tentativa mesmo, né? Quanto que é 10 vezes 10? É 100. Então, como é 169, é pouco. Quanto que é 15 vezes 15? 225. Então, é muito, passou. Já sei que está entre 10 e 15, né? Aí eu vou chutando. Para terminar em 9, pode ser 3 vezes 3. Aí eu faço 13 vezes 13 e vejo que já era. Então, x é igual a 13. Assim que a gente fecha esse chamado teorema de Pitágoras, né? Mas o mais interessante de tudo, pessoal, é que dificilmente na prova a gente vai usar aí o teorema de Pitágoras, tá? Por que eu estou falando isso aí? Primeiro, a gente poderia usar o teorema de Pitágoras no caso de um quadrado para calcular a diagonal, mas nós já decoramos que a diagonal é lado raiz de 2. Poderíamos usar o teorema de Pitágoras, né, na hora de trabalhar ali com um triângulo retângulo, mas a gente já decorou que a área é cateto vezes cateto dividido por 2. E outra coisa importante é que sempre na prova existe uma incidência muito alta de 3 triângulos em particular, tá? 3 triângulos em particular. Que é o triângulo 3, 4, 5, o triângulo 5, 12, 13 e o triângulo 8, 15, 17. Por exemplo, esse 3, 4, 5, tá? O 3 pode ser que seja a base e a altura o 4. Então, o 3 e o 4 podem mudar de posição. Agora, o 5, que é o maior, é sempre a rampa, né? O outro é 5, 12, 13. O outro é 8, 15, 17. E a gente decora esses caras, tá? Decora esses elementos, esses 3. E existe, na verdade, não precisa ser esses números. Pode representar a família desses caras. Então, de repente, existe um fator multiplicativo para esses caras. Então, às vezes acontece de cair na prova, tá lá um triângulo e eu preciso encontrar um lado desse triângulo
né? Só que ele fala, por exemplo, que isso aqui é 34 e esse aqui é 30. Ó. E eu preciso sacar com qual desses três triângulos ele se parece, né? Se por um acaso esse cara for um desses três triângulos, ou múltiplos da família dele, né? 2 vezes, 10 vezes ele, pode ver que é esse último aqui, ó. É o 8, 15, 17 dobrando, né? Tá? Então o K está sendo 2. Então o meu X aqui é 16. E aí eu não precisaria aplicar o teorema de Pitágoras, tá? Então eu notei, né, que esse cara aqui era 17 vezes 2. Esse aqui era 15 vezes 2. Então isso aqui só pode ser 8 vezes 2. E a gente já mata essa charada, tá bom? Então sempre, né, tentando associar um desses três triângulos. Isso é muito importante, tá bom? Bom, agora vamos falar um pouquinho a respeito de outras figuras que também aparecem ali na geometria plana, só que já não são tão importantes. Então, decorando essas fórmulas, né, para o quadrado, retângulo, círculo e triângulo, você já conseguiria resolver os problemas aí de geometria. Mas existe uma peça em particular chamada losango, que é o pipa-peixinho, né, que a gente conhece. Pipa-peixinho. Bom, o losango ele tem 4 lados iguais. E ele tem uma diagonal que a gente chama de diagonal menor e uma diagonal que a gente chama de desão, que é a diagonal maior. Tá? Então, a menor diagonal, diagonal menor. E a diagonal maior. E a área de um losango é desão vezes desinho dividido por 2. Eu posso decorar essa fórmula se eu quiser. Mas se na hora da prova eu não decorar essa fórmula, né, e cai lá para mim um losango, por exemplo, caiu lá o losango para mim, né? Ele fala que a medida desse cara aqui, por exemplo, é 10 e a medida desse cara aqui é 12. Ele quer a área. Então, se eu conheço a fórmula do losango, eu já vou direto, né? 10 vezes 12 dividido por 2. Mas se eu não conheço a fórmula do losango, o que eu posso fazer? Eu posso imaginar que isso aqui é um triângulo, né? Então, a área do triângulo é igual a base, que é 10, a altura, que é metade daquele ali, né? É 6, ó. A altura dele aqui é só 6, né? Então, 10 vezes 6 dividido por 2. 60 dividido por 2, 30. Como ele tem um gêmeos do lado de lá, de cima, então a área desse outro cara de cá também é 30. Portanto, a área do losango aqui vai ser 30 mais 30, que dá 60. Então, de repente, né, eu consigo fazer dessa forma, tá joia? Então, não precisaria saber a fórmula da área de um losango, né? Agora vamos falar a respeito do trapézio. Existem 2 tipos de trapézio, tá? Existe aí o trapézio retângulo, que a gente chama, é quando ele tem esses ângulos de 90 aqui, ó. Né? Ele tem uma base menor, uma base maior e uma altura. Esse é o trapézio retângulo. Trapézio retângulo. Né? E nós temos também o trapézio com essa cara aqui, ó. Tá? Que a gente chama de trapézio isósceles. Ele tem 2 lados iguais lá, né? Bzão, Bzinho e altura. Esse é o trapézio isósceles. E é independente de qual seja a área de um trapézio, é sempre Bzão mais Bzinho vezes a altura dividido por 2. Então, se eu tiver facilidade, eu posso estar decorando essa expressão. E se na hora da prova, se eu não lembrar dessa expressão, eu divido essa peça num retângulo e num triângulo. Pode ser um quadrado e um triângulo, dependendo das dimensões. Aqui também eu posso dividir, ó, triângulo, retângulo ou quadrado.
e triângulo de novo. E depois eu faço separado as peças e somo, né? Essa seria uma atitude bacana aí para fazer. E a última peça importante que a gente tem que conhecer é o chamado hexágono. No caso do hexágono, né, o hexágono tem essa característica aqui assim, né? Ó, todo hexágono, que aqui não tá tão bem desenhado, né? Todo hexágono ele é formado por 6 triângulos equiláteros, tá? Vou acertar só essa perninha aqui para ficar bacaninha. 6 triângulos equiláteros, ó. Tá? Então, o hexágono são 6 triângulos equiláteros. Então, a área do hexágono são 6 áreas de triângulo equilátero, né? Ou seja, 6 vezes a área do triângulo equilátero que a gente decorou, que vale lado ao quadrado, vamos chamar aqui de lado A, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa é a área, né, de um triângulo equilátero. E aí multiplica por 6. Né? Então já houve casos, por exemplo, de cair em prova uma figura desse tipo aqui assim, né? Apareceu o hexágono, já sabe que tem que dividir em triângulos, tá? E apareceu uma parte assim, ó, pintada. Né? Ele falava que esse cara aqui tinha 5 centímetros de lado, queria saber a área achurada. Achurada, área pintada, né? Então o que a gente tinha que fazer na hora da prova lá? Dividir essa peça em 6 triângulos equiláteros. E aí a gente tem um inteiro pintado e mais 2 metades, que também dá outro, né? Então a área achurada são 2 áreas de triângulo equilátero, que é esse um inteiro aqui e essas 2 metades que a gente está vendo aqui, né? Tá certo? Então isso aqui seria 2 vezes 5 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aqui dá para simplificar uma vez aqui esse número, então ficaria 25 raiz de 3 sobre 2. Como raiz de 3 é um número racional, termina assim mesmo, né? Centímetro quadrado. Até o 12, podia ser um número, né, em decimal. 12,5 raiz de 3, que é metade de 25, né? 12,5 raiz de 3 centímetro quadrado. Qualquer uma dessas 2 alternativas aqui estava valendo. Né? Então, repara que eu não preciso decorar nenhuma fórmula além dessas 4 figuras importantes. Quadrado, retângulo, círculo e triângulo. E no próximo vídeo a gente começa a resolver exercícios de geometria. Então, escreve essas fórmulas, decora essas fórmulas primeiro, e aí você vai nadar de braçada na parte de geometria. Bom estudo, pessoal, e até o nosso próximo vídeo.